Jonathan Swift foi um grande escritor, um lorde poeta, um clérigo e também reitor, mestre na arte da escrita e escritor da famosa obra As Viagens de Gulliver. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Jonathan Swift nasceu em Dublin no dia 30 de novembro de 1667. Ele foi um escritor anglo-irlandês, panfletário político, poeta e clérigo que depois se tornou reitor da Catedral de São Patrício em Dublin. Swift é conhecido por suas obras, entre as quais As Viagens de Gulliver, A História de um Tonel, Argumentos contra a Abolição do Cristianismo e Uma Modesta Proposta são suas obras mais famosas. Jonathan é considerado pela Enciclopédia Britânica o principal satirista de prosas da língua inglesa e não tão conhecido por suas poesias. Swift originalmente publicou todas as suas obras assinadas por pseudônimos, como Lemuel Gulliver, Isaac Backstaff, The Drapier ou apenas de forma anônima. Seu estilo irônico de escrita gerou o termo em inglês Swiftian ou Swiftiniano em português, usado para denominar sátiras que carregam um estilo particular, semelhantes ao do autor anglo-irlandês. Vislumbrando a possibilidade de esconder-se na igreja anglicana e com a ajuda dos políticos, Swift começa a viajar frequentemente para Londres e, por esse motivo, consegue então editores para A Batalha dos Livros e O Conto de Tonel. Além disso, apoiado por escritores satíricos da época como Pope, Richard Steele e Joseph Addison, Swift ganha sua popularidade no meio literário. Em 1708, Jonathan Swift escreve um panfleto para desmascarar o astrólogo Pedrich, tido por ele como um grande charlatão, e sob o pseudônimo de Isaac Backstaff, profetiza no estilo do adivinho a morte de Prestige. A luta entre os dois acirra-se em 1709 e Swift escreve o artigo A Vingança de Isaac Backstaff, na qual resume satiricamente a épica disputa. Sua ambição pelo sucesso e reconhecimento e suas prezadas amizades fazem com que Swift permaneça em Londres, mas sempre pensando em sua amada Stella, e lhe escreve inúmeras cartas. Em seu diário, Jonathan falava de tudo, de seus encontros com aristocratas e políticos, das impressões suscitadas, das intrigas da corte, do fumo do Brasil, da invasão do Rio de Janeiro pelos franceses, dos sonhos, das aversões, etc. E ao falar de assuntos íntimos, ele se expressava numa linguagem cifrada, compreensível somente para ele e sua amada Stella. Mais tarde, essa experiência deu frutos em As Viagens de Gulliver. Em 1713, torna-se deão da Catedral de St. Patrick em Dublin. Sua acolhida nesse local foi fria, pois desconfiavam que suas atividades políticas não eram compatíveis com as funções religiosas. Ao saber de seus problemas, Stella vai juntar-se a ele em Dublin. Pouco depois, outra mulher o procura. Ela é Esther van Homrich, filha de um rico mercador alemão. Swift dedicou a ela o poema Cadenus e Vanessa, em 1726. Vanessa fica sabendo de sua ligação com Stella e, não suportando a hipótese de amá-lo só no espírito, sufocando os ímpetos da carne, escreve à rival uma carta falando de seus laços com Swift. Furioso, Swift procura Esther e, sem dizer uma palavra, atira-lhe aos pés uma carta de despedida. Nunca mais a viu e, segundo a história, semanas depois, a pobre moça morreu de tristeza. Em 1714, Swift começa a escrever As Viagens de Gulliver, onde pretendia agredir o mundo, não o divertir, como foi o caso. Ao menos, a enciclopédia Barça se refere assim a essa obra. Em 1728, Stella morre de um mal desconhecido na época e ainda hoje não se sabe o certo o que tirou sua vida. No ano de 1731, o escritor fez da sua própria morte um objeto de sátira ao escrever um poema sobre a morte do Dr. Swift. Sua última obra foi escrita em 1738, um ensaio destinado a despojar a conversação inglesa das banalidades e incorreções que o levam ao ridículo, com o título de A Conversação Polida, a qual representava o resultado de 20 anos de observação e intensas pesquisas.
Em 19 de outubro de 1745, Jonathan Swift estava surdo e louco, e foi neste ano que faleceu em Dublin. O escritor foi enterrado na Catedral de São Patrício. Em sua lápide, o epitáfio em latim escrito por ele mesmo diz o seguinte: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, doutor em teologia e deão desta catedral, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue passante e imita se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. Muitas são as obras de Jonathan Swift, mas as imortalizadas por seu público são História de um Tonel, de 1704, A Batalha dos Livros, de 1704, Sátira em Prosa, entre outros. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima.